Oi, gente! Vamos lá para os nossos 10 minutos com a Ana hoje e vamos dar continuidade ao assunto de ontem, uma vez que, nossa, eu recebi, foi enxurrada de mensagens ontem, depois daqui dos nossos 10 minutos que as pessoas assistiram, me pedindo, né, sugestões aí, né, de como montar esses kits, do que colocar e a questão do preço, de como colocar preços nesses kits. O que que eu acho, assim, para calcular uma base, né? Então, vamos por partes, né? Vamos começar aí pelos preços, por exemplo. Quem é aluno já sabe, né? Já sabe como definir preços aí, né? Eu tenho um curso de precificação aí, né? Que você calcula, né, o preço mesmo ali, passo a passo, eu ensino como você calcular aí os seus preços aí de uma forma justa, mas vamos fazer um apanhado aqui para vocês terem uma ideia, né, de como vocês podem calcular aí, porque a dúvida maior que me perguntaram aí, e várias pessoas me perguntou isso aí, que eu tenho que somar, cada item eu tenho que somar, né, o preço, e aí eu dou um preço de acordo com os itens que tem, somando cada um, como que é? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é você definir quais são os itens que você vai colocar aí no seu kit, né? E a quantidade de cada um que você vai colocar. Segundo, é definir a embalagem. Onde que você vai montar esses kits, entendeu? É numa cesta? É numa caixa? Como? Num saquinho de celofane grande? Como que você vai montar, né? Ou um outro, né? Como que você vai montar esse kit? O que que vai precisar? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né? Essa caixinha aqui que eu montava alguns kits nela, tá vendo? De madeirinha. Então ela fecha, né? Tá? Ela fecha e abre aqui. E eu passava uma tira de tecido e eu amarrava aqui em cima como se fosse uma marmitinha, né? Então era assim, e uma etiqueta também, né? Minha etiqueta e tudo. Então tá, é uma madeirinha. Então assim, precisa definir o que que você vai fazer, né? Uma cesta, essa cesta ela vai ser dentro, né? Por fora vai ter aquele papel celofane que você vai dar um laço e tudo. Tem que definir isso também, né? Então precisa definir tudo isso. E aí você tem que saber preço. Então tá, vai fazer, por exemplo, pão de mel, né? Quanto é que custa o seu pão de mel, a produção aí, né, para você fazer um pão de mel? Você vai colocar um pão de mel só no seu kit? Quanto é que custa para você fazer um pão de mel? Para isso você tem que, a receita aí, tem que saber quanto que rende, qual é o rendimento da sua receita e saber cada ingrediente, quanto que custa e inclusive a quantidade de cada ingrediente. Então, tá, para fazer um pão de mel eu preciso de farinha de trigo, eu preciso de ovo, eu preciso de açúcar, tá, 1 quilo de farinha de trigo é 200 ienes, né? Mas eu preciso, na minha receita, eu só uso 160. Quanto que custa 160 de farinha de trigo para fazer 20 pães de mel, por exemplo? Então tem que calcular isso, né? Faz regrinha de 3 aí e calcula. E depois que você calcular a receita inteira, você vai ver, minha receita rende quantos pães de mel? 20 pães de mel. Então você vai dividir esse valor por 20, que você vai achar de uma unidade, ok? Então aí você já calcula o pão de mel. Também vai ter bolo de cenoura, tá? Bolo de cenoura com a calda de chocolate separada, que vai num potinho separado. Ok, calcula também quanto é que custa isso. Então você tem que calcular tudo, item por item, né? O que é que você vai usar aí, etiqueta e tudo. A questão da embalagem, que é outra dúvida que me perguntam muito, é se ela é embutida nessa, né? Nessa conta aí dos gastos, né? Das despesas, de ingredientes e materiais, ou se é a parte, você coloca só o valor da embalagem separado. Depende. Por exemplo, o pão de mel,
você tem que ter uma embalagenzinha antes de pôr na caixa, você tem que ter uma embalagem para ele. Tipo, normalmente é um saquinho de celofane, né? Aí, esse saquinho de celofane, por exemplo, no meu caso, né, quando eu vou fazer a precificação, eu não coloco ele, eu coloco o valor dele, assim, junto com as despesas. Então, quando eu vou descrever lá os materiais, os ingredientes da minha receita, eu coloco lá, né, o saquinho de celofane, sei lá, 20 ienes, né, 10 ienes, eu coloco lá nessas despesas. Agora, quando é uma embalagem especial, né? Tipo, uma caixinha, quanto que custa essa caixinha? Né? Tipo, sei lá, Gorriacoen, 500 ienes. Aí eu coloco a parte. Então, eu vou somar tudo, todas as minhas despesas aí, tudo, e aí mais 500 ienes de embalagem, que não é que, né? Então, ainda tem a fita, com tudo. Então, digamos que ela prontinha, com etiqueta, com essa tirinha de tecido, mais a caixa e tudo da Gorriacoen. Aí eu somo tudo de despesa, mais 500 ienes de embalagem. Então, depende, tá? E do seu gosto, né? Então, tem que somar. E, além disso, gente, tomem muito cuidado quando for fazer precificação, porque muitas pessoas não calculam a sua hora de trabalho, a sua mão de obra. Afinal de contas, você está trabalhando ali. Você vai trabalhar numa fábrica e você não cobra? Você vai trabalhar de graça? Não. Inclusive, lá você tem a hora, né? Você sabe quanto que você ganha por hora. Então, isso é importante também. Então, você tem que... Isso aí não é lucro, tá? As pessoas confundem muito. Isso é despesa. É o seu trabalho, é a sua mão de obra. Então, isso entra como despesa, não lucro. Tem muita gente que coloca como lucro. E aí, danou-se, né? A pessoa tá ali se enganando, achando que tá ganhando, que tá... E, na verdade, ela tá pagando, às vezes, pro cliente para ela trabalhar, né? Para ela produzir. Então, toma cuidado, né? Então, aí, a questão da mão de obra também vai muito de cada um. Se você quer trabalhar por hora, você sabe quanto que custa a sua hora. Para fazer uma receita de pão de mel eu demoro, sei lá, 2 horas, né? Do início ao fim. Então, tá. Então, eu vou calcular 2 horas de trabalho aí, a minha hora. Primeiro, você tem que definir a sua hora, né? De trabalho. Ou trabalhar com porcentagem, né? Quantos por cento é a sua mão de obra, tá? Porque essa questão aí, né, que ensino aí na internet, eu vejo muitas pessoas ensinar, soma todos os ingredientes, multiplica por 3, seria maravilhoso se isso fosse o justo, o correto, né? Mas não é. Não dá, gente, para trabalhar assim. Em algumas coisas você sai perdendo, em outras coisas o cliente, né, fica muito injusto para o cliente. Então, para você realmente ter um preço justo para as duas partes, tem que ir para a calculadora, tem que fazer continha mesmo, não tem jeito. E não é difícil. É trabalhoso. Dizer que precificar não é trabalhoso é mentira. Ele não é difícil, mas é trabalhoso, claro. Né? Você tem que fazer ali, cálculo por cálculo. Então, é importante, né? Então, além da sua mão de obra, tem as despesas aí de água, luz, né? Gás, sei lá, telefone, né? Que você paga internet para se comunicar. Até telefone hoje que você não tem, né? Você não paga mais telefone, mas você está pagando a internet para usar o telefone. Se você não tiver internet, você não usa um WhatsApp, você não usa um Messenger. Então, você paga de alguma forma, né? Então, tudo isso tem que entrar, tá? E dependendo do que você vai produzir, até o papel manteiga que você usa para forrar uma assadeira e tudo, isso tudo tem que entrar, né? Então, é por isso que eu gosto muito de trabalhar com porcentagens, né? Não essa parte de ingredientes, de materiais aí. Isso aí tem que calcular mesmo, é o preço mesmo justo que você compra. Agora, essa outra parte aí, principalmente se você trabalha aí em casa, por exemplo, né, que você já tem um aluguel da casa, uma porcentagemzinha, se você tem a frequência de produção, tem que ir para sua produção, tem que entrar no seu produto aí, né, a luz, tudo, tá? Então, cuidado para vocês não confundirem, coloca lá a mão de obra como despesa, e aí sim você vai ter o lucro. O lucro é tirando tudo que você gastou, tudo sobrou,
tanto de lucro. Aí, quanto é meu lucro aqui? 50%, 30%, 20%. Outra coisa que é muito importante, lembrem que um produto, né? Você trabalha com, sei lá, 5 produtos aí. Não é que os 5 você calcula o mesmo lucro, você tem o mesmo lucro nos 5. Não. Tem produtos que você consegue colocar um lucro mais alto, como pão de mel e brownie. Eu sempre dou esse exemplo quando eu trato desse assunto, porque é uma coisa que é muito clara de se ver, né? Pão de mel e brownie. O meu brownie, né? E o meu pão de mel, tá? O brownie é uma receita que ela é bem mais cara que o pão de mel, apesar do pão de mel ser banhado no chocolate e tudo, o brownie não, mas ele é mais caro, é uma receita mais cara, a minha receita é mais cara. Então, no brownie, eu não consigo colocar um lucro, eu não tenho um lucro grande, eu tenho que colocar um lucro mínimo, mas não é um produto que eu ganho muito com ele jamais poderia ser o meu carro-chefe, entendeu? Porque ele não me dá muito lucro. Não tem como, porque se eu colocar um lucro maior, eu não vendo, porque fica muito caro. Agora, o pão de mel, ele me dá um lucro muito grande. Acho que de todos os produtos, os cursos que eu vendo, acho que o pão de mel é que você consegue lucrar mais, por incrível que pareça, né? Então, o pão de mel eu lucro mais, eu coloco um lucro mais alto, e fica um preço bacana para o cliente, e o brownie eu já coloco um mínimo, por exemplo. Então, tem que ir compensando também isso. Não é que você vai, meu lucro é 50% e 50% para tudo. Não, depende do produto, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Então, gente, não tem jeito, é calcular e calcular tudo, tá? Que mais? Bom, e aí você vai ver como é que vai ser a entrega, se é você que vai entregar, porque se você for entregar, vai entregar de carro, tem a gasolina também, né? E aí também outra coisa que me perguntam muito, como é que eu coloco a gasolina? Depende, vai muito de você. Você pode estipular, tipo, se for no meu bairro, por exemplo, eu entrego de graça. Agora, se for fora, né? Se for na minha cidade, mas fora do meu bairro, tem uma taxa aí a mais de, sei lá, 500 ienes, né? Se for em outra cidade, é mais 1.000, é mais, sei lá, 600, o tanto que você quiser, né? Mas tem que calcular isso também, né? Então, tem que tomar cuidado para você não estar pagando aí para o cliente, né? Para você produzir para ele. Outra coisa é quando você for calcular preço, toma cuidado, não coloca na sua precificação preço de promoção, tá? Então comprei lá, lata leite condensado, sei lá, 400 ienes, né? Mas nossa, eu comprei e achei uma promoção que ele tava 250. E aí você vai calcular o seu preço aí do seu kit que você usa leite condensado e tudo a 250. Só que aí a próxima vez o cliente vai te pedir e você não acha mais para comprar nessa promoção 250, você vai fazer o quê? Né? Você vai pagar para o cliente, né? Então, quando acontece isso, você tem que calcular, o ideal é você fazer uma média. Se você tem um fornecedor fixo, você já sabe qual é o preço que você paga, o preço normal sem desconto, tá certo? Independente se você compra quantidade grande, tudo, é o preço da unidade, tá? É aquele preço. Agora, e aí você já sabe que é aquele preço. Se tiver promoção, ou se um dia você comprar uma quantidade grande e sair mais barato, é lucro seu, isso é justo. Ou vai para a caixinha lá, do capital de girozinho lá seu, entendeu? Guarda lá, né, para você investir numa batedeira melhor, para você investir num utensílio melhor, num forno melhor, investir em conhecimento, né? Mas é seu esse ganho, né? Então, não coloca preço de promoção, tá? Porque senão você se lasca, tá? Outra coisa assim, então assim, o ideal, se você compra em supermercados, e aí um dia, em um supermercado ele tá 320, no outro mercado você acha ele por 350, no outro é 400, não sei o que, tem uma variação assim. O ideal é assim, faz uma média aí, tipo, soma
o preço de 3 supermercados e divide por 3. Então, você vai ter uma média de preço aí para você colocar na sua conta, tá? Mas nunca promoção. Pensa que essa diferença da promoção é você que ganha, né? Porque senão você não vai ter como bancar isso sempre para o cliente. Então, não cai nessa. Tem muita gente que cai, né? Não cai nessa, tá? Porque, gente, calcula os preços direitinho, porque uma vez que vocês calculam o preço, depois, para aumentar, né? Para mudar esse preço para mais, é complicado. É complicado, né? Então, já calcula, já dá uma margenzinha aí, né? Para você, inclusive, dá uma margenzinha aí, calcula o preço. Eu sempre falo para os alunos, coloca uma margem, quanto no máximo eu posso vender e quanto no mínimo eu posso vender. Por que essa margem? Porque eu consigo trabalhar, por exemplo, com promoções, né? Então, tá, a pessoa comprou um kit hoje, aí o próximo ela quer comprar, se eu quiser dar um desconto para ela, eu dou, mas eu não vou pagar para ela, eu não vou perder, né? Vocês acham que essas lojas aí que vendem aí, né, mudança de estação, você vê roupa, 70% de desconto, você acha que eles estão pagando pra gente comprar aquela roupa com 70% de desconto? Que eles estão perdendo? Então nada, é a margem que eles têm, né? Então eles conseguem, na hora de precificar lá, eles conseguem ver, não, eu consigo colocar um preço aqui que se eu der até 70% eu vou estar ganhando, que seja pouco, mas nunca vai estar perdendo. Então toma cuidado com isso, né? Para você não trabalhar e ter a ilusão de que está ganhando, ou você acabar pagando para o cliente ou empatando com ele, a não ser que você trabalhe aí só de hobby, né? De diversão. Aí tudo bem. Mas se é trabalho mesmo, essa troca, né? A pessoa paga pelo seu produto, você produz o melhor para ela, aí não tem jeito, tá? Tem que realmente partir para fazer continha aí. E aí os itens que me perguntaram, o que eu sugiro? Gente, eu sinceramente, eu sou suspeita, porque eu gosto muito, nos meus kits, você viu, né, o que tinha ontem, biscoito, bolos, né, então eu gosto muito disso, geleia é bacana, uma geleia que você faça aí, né, artesanal, né, eu gosto muito de trabalhar com esses itens, né, então o brownie, tem e aí, né, tem o chocolate, né? Então você vê, o chocolate tem que ver aí agora, ainda tá frio, ainda dá para mandar aí no normal, né? Então depende aí de você, né? Mas eu particularmente eu gosto desses itens. Eu brincaria na montagem dos kits com esses itens. Aí bolo no pote, mas aí o bolo no pote, você pode montar um bolo no pote, usar recheio que não seja tão perecível, né? Então depende aí, né? Dá para você brincar. Mas eu gosto muito de bolos simples, né? De biscoitos, porque tem uma variedade grande que você pode fazer, né? Então brincar com isso aí eu gosto, tá? E aí também tiveram algumas pessoas que me pediram para ensinar, eu falei tanto pão de mel ontem, e algumas pessoas me pediram para ensinar a minha receita de pão de mel, né? E aí eu fico naquela situação, né? Porque não dá para eu ensinar a minha receita de pão de mel abertamente, porque ela faz parte do meu curso, né? E aí não seria nada justo com os alunos que não só pagam o curso, mas eles, né, é o tempo deles. Às vezes tem alunos que os cursos presenciais mesmo deixava de ter um único dia de descanso para passar o dia comigo fazendo curso até 7 horas da noite, né? Famílias inteiras se deslocam juntos para fazer o curso, porque vem de longe, né? A pessoa, a aluna que vem fazer não sabe dirigir, aí o marido tem que vir junto com os filhos e tudo. Tem alunas que iam fazer o curso com um bebê recém-nascido, que tinha que parar de vez em quando para dar de mamar. Então é muito sacrifício, né, para as pessoas pagarem o curso. E esse é o meu trabalho, gente, né? Vocês têm o trabalho de vocês aí, eu pago minhas contas com o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? São os cursos, né? Então são receitas que eu desenvolvo, que eu adapto com os produtos aqui do Japão e eu ensino, né? Então assim, e aí teve uma pessoa que me mandou mensagem e falou assim, mas então ensina uma outra, não precisa ensinar do curso. E aí também, para mim é complicado, porque
Eu sei que a minha receita, porque quando eu crio uma receita, quando eu adapto, eu desenvolvo, eu padronizo uma receita, é porque para mim ela é a melhor, né? Então, como é que eu vou ensinar uma outra receita que não seja a minha, que eu ensino, que eu padronizei, sabendo que ela não é a melhor? Como é que eu vou ensinar? Não dá. Na minha cabeça não dá, porque para mim eu tenho que ensinar, seja gratuitamente, ou seja pago, seja num curso. Eu, quando me disponho a ensinar, eu procuro ensinar o melhor. Então, quando eu ensino uma receita para vocês gratuitamente, pode ter certeza que aquela receita, para mim, é a melhor, né? É o padrão, é a minha qualidade, né? O meu padrão de qualidade aí que eu tenho, não só para as receitas gratuitas, como para o curso. É o mesmo padrão. Então, eu testei aquela receita até eu conseguir padronizar mesmo ela de forma que você aprenda gratuitamente, você tenha o mesmo resultado do que dos meus alunos que pagam as receitas que são para curso. Como, por exemplo, o meu bolo de cenoura, né? O pão de queijo que eu ensino gratuitamente aqui no YouTube. Se você não viu ainda, tem aí, procura aí que o bolo de cenoura, que eu recebo muitas mensagens aí e que eu ensinei gratuitamente, eu ensino aí. Mas é uma receita que eu testei por muito tempo. Eu demorei para padronizar, para ter esse resultado aí, que para mim é o melhor, né? E o pão de queijo é a mesma coisa. E várias pessoas me criticaram, me criticam por causa disso, por eu disponibilizar gratuitamente essas receitas. Aí falam, nossa, Ana, você poderia ganhar dinheiro, né? E tem gente que até vende, às vezes, e comenta, né? E eu ensino gratuito e tudo. Mas foi uma opção minha, né? Eu poderia colocar no curso, muita gente me pedia, né, para montar um curso de pão de queijo, mas quando eu desenvolvi, eu fiquei tão feliz assim. Eu sei que pão de queijo é uma coisa, sei lá, né? Não sei, me deu vontade de ensinar gratuitamente. O bolo de cenoura também. E aí, tá aí disponível para vocês. Não me arrependo, eu fico muito feliz quando eu recebo os comentários, né? Os feedbacks. Então, aproveitem. Então, para mim não dá, né? Ensinar essas receitas que eu ensino no curso pago, né? Ensinar uma outra só para não ensinar a minha, eu perdo o sentido, sabe, do meu trabalho, perde o sentido de eu estar aqui ensinando o meu melhor para vocês, entendeu? Então, pensando nisso, o que eu posso fazer para ajudar vocês, se vocês querem as minhas receitas aí, que já estão padronizadas, que você faz e dá certo, que você tem o meu suporte, caso precise, né, depois de algum ajuste aí na sua cozinha, né? O que eu posso fazer é o seguinte, esses cursos, né, online, eles estão na plataforma aí, né, de cursos, e aí lá na plataforma ele tá com preço cheio, que é o preço dele real, e que você pode comprar no cartão de crédito, tá certo? Nesse aí eu não vou poder mexer o preço, né? Porque não depende só de mim, né? É a plataforma lá e não tem como você ficar trabalhando com vários preços. Mas quem quiser comprar esses cursos aí agora para aproveitar, né? Manda uma mensagem para mim, entre em contato comigo, né? E eu dou um bom desconto para vocês, mas aí o pagamento tem que ser aqui pelo correio, né? Conta, depósito bancário via correio, tá? E aí eu me comprometo a dar um bom desconto aí para vocês poderem aproveitar, né? E adquirir essas receitas aí. E aproveitar que elas já estão padronizadinhas para vocês fazerem, montar os seus kits, tá? Então, é o que eu posso fazer por vocês, né? Eu peço desculpas, né? Mas assim fica bom, né? A minha consciência fica tranquila, né? Em relação aos alunos, né? E aí eu consigo ajudar vocês também, tá? A adquirirem aí essas receitas, tá bom? Então, entre em contato que eu dou um desconto aí para o depósito aqui em conta correio, aqui no Japão, beleza? Tá? Então, é isso, gente, é o que eu falei, eu ensino aqui, não tem problema, né? Eu gosto, eu tenho um prazer de ensinar, mas tem coisas que eu não tenho como, porque faz parte dos cursos pagos. Imagina, né, o aluno pagar para fazer um curso meu, fazer todo o sacrifício para ir para a aula, para assistir uma aula e tudo, e de repente depois eu dou de graça aqui. Não tem o menor sentido, né? Seria uma falta de respeito tremenda, né?
Eu vejo alguns profissionais fazendo isso e me revolta, porque eu acho uma falta de respeito mesmo, né? Então, é em respeito aos alunos, é uma coisa que eu tenho muito, e não só aos alunos, mas a vocês também aí, né? Que ainda não tiveram oportunidade de serem meus alunos, mas para mim o respeito é a base de qualquer relação, né? E isso eu prezo muito, tá bom? Então, é o que eu posso fazer, né? E eu vou ajudar aí vocês a adquirirem, tá? Os cursos aí. Eu vou deixar o link aqui do portal, né? Não exatamente para você comprar por lá, que aí você vai pagar o preço cheio, normal. Mas para vocês verem a relação dos cursos que tem lá, né? Porque assim, por exemplo, o curso de pão de mel, eu não ensino só o pão de mel. Eu ensino depois outras opções para você pegar a receita base do pão de mel e transformar em outros produtos. Assim como o brownie, assim como tem o de biscoitos e petit fours, né? Então eu dou outras opções aí, né? Então é só para vocês olharem lá e aí escolher qual o curso, e aí vocês entram em contato comigo falando eu quero esse curso, e aí eu dou desconto em cima do valor dele, e aí passo os dados e você compra aí com desconto, tá bom? Para aproveitar. Beleza, gente? Então, ó, beijo. Vão mandando pergunta aí, vão mandando dúvidas, a gente vai tirando aqui. Se tiver mais dúvida em relação aos kits aí do Dia das Mães ou alguma coisa aí para se fazer no Dia das Mães, né? Vão mandando e aí amanhã a gente continua, ou se não, a gente já parte para um outro assunto aí, tá? Mas amanhã eu tô de volta aqui, me aguardem. Beijo!